palavra do Senhor, tá? Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Nada falta aos que o temem. Amém. Queridos, curve sua cabeça. Curve sua cabeça nessa hora. Olhe comigo, por favor. Senhor, nosso Deus e Pai, nesta hora tão sublime, onde nós estamos aqui compartilhando a Tua Palavra, falando da Tua Palavra, ouvindo da Tua Palavra. Senhor, eu sei que é um meio, meu Pai, virtual, mas a Tua Palavra ela tem um alcance extraordinário. Meu Deus, a Tua Palavra é algo tremendamente poderoso, Senhor. E é através dela que eu te peço, Pai, que a Tua Palavra alcance os corações que estão ouvindo nessa hora. Que a Tua Palavra, Senhor, venha achar um lugar especial em cada coração. Amém. Que a Tua Palavra, Senhor, venha verdadeiramente, meu Deus, aleluias, entrar, meu Pai, fazer morada. Que a Tua Palavra verdadeiramente venha nos acalentar, nos direcionar. Que a Tua Palavra venha nos consolar. Que a Tua Palavra venha nortear as nossas vidas nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda. Ser conosco nesta hora. Que a Tua presença, Senhor, aleluia, seja real em cada casa nesta hora, Pai. Que a Tua presença seja sentida, Senhor, assim como eu estou sentindo a Tua presença aqui, Senhor. Que a Tua presença, Senhor, aleluias, seja revigorante em cada vida nesta hora. Que a Tua presença, Senhor, seja real em cada lar, em cada lugar que as pessoas estão vendo e ouvindo, Senhor, esta ministração nesta hora, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, ser com cada um de nós nesta hora, Pai. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Queridos, estamos em um momento de dificuldades. Não tem como nós não falarmos neste assunto. Não tem como nós taparmos os nossos olhos e ouvidos e abrangermos um assunto que não seja este. A maioria das nossas famílias, se não todas as nossas famílias, nesta hora estamos em quarentena, estamos nos reservando aos nossos lares, às nossas casas, estamos nos protegendo, nos resguardando, e nesta hora vem tantas dúvidas e tantos temores e tantas coisas. Mas eu aprendo aqui no Salmo de Davi, queridos, que já no primeiro versículo ele começa a nos edificar através da sua palavra. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Este também é tempo de louvar ao Senhor. Estamos em adversidades, mas é tempo de louvar ao Senhor. Dúvidas estão pairando no seu coração, eu sei, porque nós não sabemos o nosso amanhã, mas a palavra do Senhor diz que o nosso amanhã pertence a Deus. Aleluias. O nosso amanhecer pertence a Deus, o nosso caminhar pertence a Deus, o nosso dia pertence a Deus, tudo que nós temos pertence a Deus. Então esta é a hora de nós louvarmos ao Senhor, porque é nele que nós confiamos. Aleluia. Esta é a hora de confiar ao Senhor.
Porque confiar no Senhor quando está tudo dando certo é fácil. Louvar ao Senhor quando está tudo dando certo é muito fácil. Nós soarmos alegria, expressarmos alegria é muito fácil quando está dando tudo certo. Mas esta é a hora de nós demonstrarmos que verdadeiramente nós confiamos no Senhor e que Ele é o Deus da nossa salvação. Aleluias! Queridos irmãos, existem muitas coisas que envolvem o que estamos vivenciando nesta hora. É algo inédito para a maioria de nós. Ao longo da história, houve muitas pandemias, muitas epidemias. Ao longo da história, houve gripe suína, houve peste negra, houve tantas coisas. Eu estava observando a respeito disso hoje, observando ao longo da história, e isso matou milhares de pessoas. Milhares, muito mais do que o que estamos vivenciando hoje. Mas em oração, eu tenho passado esses dias buscando ao Senhor, orando ao Senhor. Eu tenho buscado respostas em Deus, porque só Ele tem a resposta. E queridos, compreenda que vez em quando Deus permite que coisas desse tipo aconteçam na humanidade, para nós nos voltarmos para Ele, para nós verdadeiramente confiarmos nele, para entendermos que Ele está no controle de tudo. Ele está no controle da história. A história está na mão dele. Ele já sabe a história. Ele conhece a história. E é exatamente por isso que precisamos confiar nele. Mas confiar nele não significa cruzar os braços. Confiar nele não significa deixar as coisas acontecerem de qualquer maneira. Confiar nele significa muitas coisas. Como, por exemplo, confiar nele significa confiar na palavra dele. E confiar na palavra dele significa obedecer os seus estatutos. Confiar na palavra dele significa compreender que a palavra dele é viva e eficaz. Na palavra dele, por exemplo, diz que nós devemos orar pelas autoridades, nós devemos fazer isso. Na palavra dele nos orienta a obedecer às autoridades, nós devemos fazer isso. E quantas pessoas nesse momento estão vivendo de qualquer maneira, desobedecendo às autoridades. Nesta hora, não é hora de levantar a mão e dizer eu sou super crente e sair pelas ruas e acreditando que isso não pega em crente. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Refletindo acerca da passagem de Êxodo, quando nos mostra ali que Deus orientou, Deus mandou, quando o povo estava no Egito, para que os seus primogênitos não fossem mortos, Deus orientou que houvesse um sacrifício, que através desse sacrifício se ungisse os umbrais das portas e que se adentrasse e ficasse dentro de casa, e que se a família fosse pequena, poderia repartir o cordeiro com outra família. Mas aí me veio uma grande questão. Os egípcios também ficaram dentro de casa e tiveram seus primogênitos ceifados pela morte. Os egípcios também estavam dentro de casa na hora que o anjo da morte passou e ceifou os seus primogênitos. Então qual era o ficar dentro de casa? O segredo é obedecer a palavra de Deus. Aleluia! Ficar dentro de casa, só isso não é o suficiente. Ficar dentro de casa fazendo qualquer outra coisa não é o suficiente. Aproveite este tempo, se é que você o tem, porque muitos profissionais nesta hora não estão gozando desse tempo. Muitos profissionais não podem ficar em quarentena. Existem profissionais da área médica, existem alguns tipos de comércio que não podem fechar as portas, comércio que são essenciais para a sobrevivência, como farmácias, mercados, clínicas, hospitais, profissionais da segurança pública. Inclusive nós precisamos orar por eles, porque estão lá fora enquanto nós estamos dentro de casa. Então, obedecer a palavra de Deus é algo primordial nesta hora. Então, voltando para o texto de Salmos, uma das orientações que nós aprendemos com Davi é louvar ao Senhor.
Então se reserve nesta hora. Por isso que é importante, neste momento onde nós temos aqui um culto transmitindo ao vivo, online, enfim, como você está vendo aí nesta hora, é importante que você adore ao Senhor junto conosco. Não simplesmente ouça a canção. Por mais que essa canção, que esse louvor venha tocar no teu coração, é importante que você louve ao Senhor, não só nesse momento, mas ao longo do dia. Coloca aí na rádio, coloca aí na sua playlist de louvores, da forma que você tem o costume de ouvir louvores, mas adore ao Senhor da tua forma. Sabe por quê? Se nós não nos vigiarmos, a gente vai ficar o dia inteiro vendo televisão, a gente vai ficar o dia inteiro só mexendo nas redes sociais, a gente vai ficar o dia inteiro e vai se esquecer que a primazia nesta hora é nos reservarmos em momentos de oração. Eu, observando, querido, a galeria de heróis da fé, né, e estou relendo esse livro, inclusive, né, eu percebi que os grandes homens e mulheres notáveis da história, eles tiveram as suas vidas extraordinariamente usadas nas mãos de Deus, porque tiveram uma vida de oração, tiveram uma vida humilde de oração. Alguns homens eram muito inteligentes, tiveram estudos, outros homens tiveram uma vida extremamente humilde, eram até iletrados, mas foram tão instruídos pelo Espírito Santo de Deus, através da oração incessante, através da busca incessante ao Senhor, que mesmo iletrados escreveram livros. Isso é extraordinário, isso é obra do Espírito Santo de Deus. Então esta é a hora de você buscar ao Senhor, esta é a hora de você louvar ao Senhor e colocar toda esta situação nas mãos de Deus. Eu sei que nesta hora muitas vidas vão ter dificuldades. Eu sei que nesta hora muitas pessoas, isso é no mundo inteiro, não é no Brasil, não é no estado do Rio de Janeiro, é no mundo inteiro. Muitos países terão dificuldades financeiras, dificuldades estruturais. Muitas famílias nesta hora não sabem o que fazer porque não sabem de onde virá o recurso, não sabe de onde virá, aleluias, a provisão para sua família, mas nesta hora eu creio piamente que o Senhor vai dar estratégia, eu creio que o Senhor vai dar a saída, eu creio que o Senhor vai dar o norte, eu creio que o Senhor, Ele não vai mandar anjo do céu com dinheiro, não é isso, mas Ele vai nos dar sabedoria para lidar com esse momento difícil. Ele vai dar sabedoria para aquele que tem mais, repartir com quem tem menos. Ele vai dar sabedoria para aqueles que têm situação financeira melhor, poder contribuir com aquele que não tem situação financeira nenhuma. Eu creio que o Senhor vai usar os governantes deste país, seja ele em que esfera for, Deus vai dar sabedoria. Eu creio, porque a Bíblia diz que Deus dá sabedoria. Eu creio que o Senhor vai intervir nessa causa. E aquele que não tem sabedoria, Deus vai dar. Se existe algum governante, alguma pessoa que está exercendo o cargo de liderança, que nesta hora não tem sabedoria, se Deus, aleluias, quiser, se o povo se levantar, clamar, orar, Deus vai dar sabedoria a estes que estão em posição de governança e liderança nesta hora, porque Deus é o Senhor desta nação. Eu creio em nome de Jesus. Então, por isso, queridos, nós temos motivos de adorar, de louvar ao Senhor. Aleluias, glórias a Deus, aleluias. Eu quero, nesta hora, pular para o versículo 6, porque além da adoração, aquele que conhece ao Senhor, aquele que, aleluias, adora ao Senhor, aquele que tem o Senhor como seu único Senhor e Salvador, entende que uma das nossas armas é a adoração, mas uma outra arma que nós temos é o clamor. É hora de clamar, queridos. É hora de jejuar, é hora de mortificar a carne, é hora de deixar os desejos da carne de lado, é hora de deixar as coisas deste mundo de lado, porque nós não estamos de férias, estamos de quarentena. Tem diferença, tem muita gente se aproveitando desse momento para tirar férias. A gente não está de férias, a gente está de quarentena, então aproveita esse momento
para clamar ao Senhor, seja de dia, seja de tarde, seja de noite, ou seja de manhã, de tarde, de noite, mas clame ao Senhor. Olha o que nos diz o versículo 6, clamou este pobre, eu acho essa nomenclatura utilizada por Davi extraordinária. Sabe o que ele está dizendo? Ele não está falando das riquezas dele, ele não está falando das posses dele, ele está falando da alma dele. Ele está falando o quanto ele é dependente de Deus, ele está falando o quanto ele precisa de Deus, ele está falando o quanto sem Deus ele não é nada, ele não é ninguém, ele não pode nada. Assim somos eu e você também. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu. Então, nesta hora, queridos, as nossas situações não querem dizer nada. Aquilo que temos não quer dizer nada. Aquilo que possuímos não quer dizer nada. A nossa intelectualidade não quer dizer nada. O nosso conhecimento não quer dizer nada. O cargo que ocupamos não quer dizer nada. O que quer dizer alguma coisa é o teu clamor. É o teu clamor que Deus quer ouvir. Deus não quer ouvir o que você tem. Deus não quer ouvir o que você conhece. Deus não quer ouvir o que você possui. Deus quer ouvir a voz do teu coração. E Deus quer ouvir que você é realmente, totalmente dependente da graça dele. Aleluias! Graça essa que é de graça. Graça essa que nos foi oferecida através da morte de Jesus na cruz do Calvário. E se você, que nesta hora, por algum motivo, Deus te direcionou a clicar nesse link, a clicar nessa página, e você que está me ouvindo, e que ainda não conhece a Jesus, que ainda não aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador, você que está me ouvindo nessa hora, que já ouviu falar de Jesus, de repente já até visitou alguma igreja, já até ouviu a palavra dele em algum lugar de alguma forma, esta é a hora de reconhecê-lo como único Senhor e Salvador da sua vida, porque só Ele tem palavras de vida eterna. Quem fala isso é a palavra de Deus, não é esse pastor que vos fala, não. É a palavra de Deus. Eu não tenho palavras de vida eterna, Deus tem. Eu apenas compartilho essa palavra que é dele, não é minha. A palavra é dele. Eu estou aqui apenas como porta-voz. Então permita, aleluias, glórias a Deus, permita que a voz do Senhor alcance o teu coração nesta hora. E aí onde você está, aleluias, permita que as lágrimas escorram. Permita que o Senhor tome conta do teu coração, porque Ele está batendo na porta do teu coração nesta hora. Para que você reconheça o quanto sem Ele você não é ninguém, assim como eu reconheço que sem Ele eu não sou ninguém. Eu não sei meu dia de amanhã. O meu amanhã pertence a Ele. Eu não sei o que será. Eu também estou fazendo essa oração e colocando meu amanhã nas mãos dEle, porque tudo nesta hora depende do Senhor, para aqueles que acreditam. Aleluias! E o mais interessante, clamou este pobre, o Senhor os ouviu. E aí a outra parte do versículo é extraordinária. Para você que crê, para você que acredita na palavra de Deus, olha o que ela diz. E o salvou de todas as suas angústias. Queridos irmãos, quem não está angustiado nessa hora? Quem não está preocupado nessa hora? Né? Por mais que confiamos no Senhor, por mais que cremos no Senhor, no decorrer do dia vem as nossas angústias. Sabe por quê? Porque somos humanos. Nós não somos máquinas, nós não somos robôs, nós não somos pessoas mecânicas que tem um botão de liga e desliga das emoções. Nós temos as nossas angústias. Nessa hora tem profissionais autônomos que não sabem o que vai fazer. Nessa hora tem pai de família que não sabe o que vai fazer. Nessa hora tem uma mãe que cria filhos sozinha, que não sabe o que vai fazer. Tem o empresário, comerciante que está com o seu comércio fechado e não sabe o que vai fazer. Já tem comércios demitindo funcionários, porque esses comerciantes não sabem o que fazer e esses funcionários também não sabem o que fazer. Então, queridos, muitas pessoas nesta hora estão angustiadas, vão dormir preocupados. Amanhã é segunda-feira, é um dia tradicional, onde muitas contas vencem, onde muitos boletos vencem, onde muitas pessoas terão que pagar as suas contas, cheques vão vencer. E aí,
quem não tem a provisão, quem não tem quem não tem alguma reserva. E aí, então angústias muitas pessoas têm, muitas pessoas nesta hora que têm doenças respiratórias, porque faz parte do grupo de risco, idosos que fazem parte do grupo de risco, pais que têm os seus bebês e suas crianças que fazem parte do grupo de risco, que estão mais suscetíveis a esta pandemia, a este vírus terrível. Então, queridos, quantas pessoas estão angustiadas, mas aí qual é o segredo? Aleluia, se voltar para o Senhor, clamar ao Senhor, orar ao Senhor, Deus vai ouvir e vai salvar das angústias. O que significa isso? As situações vão continuar acontecendo, mas você não vai estar mais angustiado. Eu profetizo em nome de Jesus. Porque aquele que crê no Senhor, aquele que confia no Senhor, o Senhor contribui para o controle das emoções. A gente vai ficar preocupado. É normal, queridos, a preocupação é normal. Nós somos humanos. Mas se nós permitirmos, a angústia, ela toma conta de nós. E a angústia, ela gera pavor em determinado momento. E do pavor, se você não controlar suas emoções, você pode tomar atitudes extremadas. Isso que é o perigoso. Por isso que nesta hora é importantíssimo termos as nossas emoções controladas, até porque é comprovado cientificamente que uma pessoa emocionalmente desestabilizada dá lugar a muito mais tristeza, muito mais emoções ruins que tomam conta do coração, e isso biblicamente se chama raiz de amargura, e quando isso toma conta do coração, pode gerar depressão, e isso gera deficiência imunológica, e é onde exatamente uma das áreas que esse vírus atinge, que esse vírus tem mais facilidade de adentrar, é quando pega uma pessoa com deficiência de imunidade, é onde as pessoas às vezes que já têm uma doença já anterior ao vírus, onde elas acabam vindo a óbito, porque não consegue, o próprio corpo, o próprio organismo não consegue, pelo menos, combater em parte a ação desse vírus. Então, queridos, é importantíssimo que nós tenhamos as nossas emoções controladas. Aí onde entra a palavra de Deus. A gente ora, Deus ouve e Ele nos livra das nossas angústias. Aleluias. E aí o texto continua dizendo, olha só que coisa tremenda. Você está em quarentena, né? Você está em quarentena, eu também. Né? Estamos aqui na nossa casa, você aí na sua. Olha o que o texto diz. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Eu acho interessante que uma vez, ministrando sobre esse texto, o Senhor me deu uma visão de um grande acampamento. Né? Você já deve ter visto isso em imagens e filmes. De alguma forma você deve ter aí na sua mente algum tipo de imagem de como funciona, de como é um acampamento. Você vai ter essa imagem melhor ainda se você já participou de algum acampamento. Né? Eu fico imaginando que você está na sua barraca, você está na sua casa. Olha só que coisa interessante. Eu creio pela palavra de Deus que nesta hora existe um acampamento de anjos em volta da tua casa, porque você temeu ao Senhor. Aquele que teme ao Senhor respeita as autoridades, e as autoridades mandaram ficar em casa. Aqueles que podem, né? As autoridades mandaram ficar em casa. E se você ficou em casa, se você respeitou a palavra, se você respeitou as autoridades, nessa hora eu creio que anjos do Senhor estão acampados em volta, ao redor da sua casa. Aí, meu irmão, você dorme tranquilo, você acorda tranquilo, aleluia, porque você crê na tua palavra, na palavra de Deus que diz que praga alguma chegará à tua tenda, à tua barraca, à tua casa. Aleluias, eu profetizo nesta hora, como servo do Senhor, que este vírus, esta praga, esta pandemia não vai alcançar a tua casa em nome de Jesus. Amém? E eu quero já partir para o final, né? Já estamos nos aproximando do final, mas continua aí, não vai embora não, tá bom? Olha só, o versículo 8,
provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Queridos, esta é a hora de confiar no Senhor. A gente vai confiar em quem? Né? A gente viu aí tantas pessoas falhando ao lidar com essa situação. Quantos governantes ao longo do mundo falharam com essa situação? Quantas pessoas, em princípio, minimizaram essa situação, né? E em muitos lugares, exatamente por não compreender a gravidade dessa situação, foi um dos motivos pelos quais a pandemia se alastrou por alguns países. Então entenda que nesta hora é a hora de confiar no Senhor. Esta é a hora de exercer a sua confiança no Senhor. Esta é a hora de confiar no Senhor para resguardar a sua família. Esta é a hora de confiar no Senhor para dar a estratégia. Esta é a hora de confiar no Senhor porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar em quarentena. A gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar em casa. A gente não sabe, pelo menos a grande maioria das pessoas, a gente não sabe de onde virá os recursos para a própria subsistência. A maioria das pessoas, né? Algumas pessoas têm os seus recursos garantidos. Glórias a Deus por isso. Mas a maioria das pessoas não tem os seus recursos garantidos. A maioria das pessoas não tem a sua provisão garantida. Então, nesta hora, é confiar no Senhor. É confiar no Senhor e orar para que o Senhor olhe pelos menos favorecidos. Olhe para aqueles que verdadeiramente não têm saída humana nenhuma. Então, essa é a hora de nós confiarmos no Senhor. Esta é a hora do povo de Deus orar ao Senhor. Esta é a hora de orar. Eu me lembro muito da palavra do Senhor, que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 5, que vai nos dizer para orar sem cessar. Esta é a hora de exercitar isso, queridos. Esta é a hora de exercitar. Eu não estou convidando você para dar uma de super espiritual e ficar 24 horas orando, não é isso. Né? Você ter os seus períodos de oração. Periodicamente esteja em oração. Né? A Bíblia vai falar de Daniel, que orava 3 vezes ao dia. A Bíblia não fala que Daniel orava 24 horas por dia. Ele orava 3 vezes ao dia. Então, siga o exemplo de Daniel. Siga o exemplo dele. Daniel, que foi liberto da cova dos leões. Por quê? Porque era um homem de oração. Era um homem que tinha intimidade com Deus. E nessa hora, só Deus que vai nos livrar deste momento terrível. Então, siga o exemplo de Daniel. Ore 3 vezes por dia, por exemplo. Né? Reserve aí uma manhã, um período da manhã, um período da tarde, um período da noite. Enfim, reserve 3 momentos de oração. Eu tenho certeza que isso vai edificar tremendamente a tua vida. Né? E para finalizar, temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois, aí é onde está a nossa confiança. A resposta da confiança em Deus. Pois nada falta aos que o temem. Eu creio no Senhor, baseado na palavra de Deus, que nada vai faltar para a tua casa, nada vai faltar para a tua família, nada vai faltar para os teus. Amém? Eu sei que nessa hora tem muita gente preocupada. Então eu quero, pela palavra de Deus, não sou eu que digo, é a palavra de Deus. Nada falta aos que temem ao Senhor. Preocupado estou? Sim, é normal. Volto a dizer isso, vou repetir isso. Preocupação é normal, mas pega essa tua preocupação e coloca nas mãos de Deus. Tá? A preocupação é necessária para a gente agir. A preocupação é necessária para a gente se movimentar. A preocupação é necessária para a gente clamar ao Senhor e Ele nos dá a estratégia. Ele nos dá a saída. Ele nos dá o escape. Tá bom? A preocupação é necessária dentro de uma dosagem equilibrada. Senão vira angústia, senão vira depressão e outros sentimentos. Tá? Mas nesta hora, é hora de confiar no Senhor. Porque Ele vai dar a provisão. Ele vai dar a saída. Ele vai dar sabedoria para aqueles que estão estudando a vacina. Ele vai dar sabedoria para os cientistas. Ele vai dar sabedoria para os médicos. Ele vai dar sabedoria para os enfermeiros. Ele vai dar sabedoria para os governantes. Eu creio. Então creia comigo. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração
para compartilhar com você. E eu quero nesta hora orar com você. Ore comigo também. Feche teus olhos nesta hora, por favor, e ore comigo. Não apenas ouça a minha oração, como sempre ensino na igreja. Não apenas ouça a minha oração, mas faça a tua oração. É o teu clamor. E os nossos clamores em conjunto. Você que está me ouvindo aí através do Facebook, você que está me vendo aí através do Facebook, né? Nossas orações juntas vão alcançar o coração do Pai. E Ele há de nos dar o escape nesta hora difícil. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai. Sim, Paizinho. Nesta hora, estamos como igreja reunida, Senhor. Reunida de uma forma muito peculiar. Reunida de uma forma muito diferente da que nós temos o hábito de nos reunirmos. Mas nesta hora, nos aproveitamos da tecnologia que o Senhor permite que exista para usufruirmos deste benefício e cultuarmos ao Senhor juntos. Estamos distantes, Senhor, mas em um só propósito. Estamos distantes, mas juntos em oração. Estamos distantes, mas fazemos parte do mesmo corpo, a Igreja Cristã de Filadélfia. Por isso, nesta hora, eu quero orar, Senhor, por cada família da nossa igreja. Por cada família que está me assistindo nesta hora. Por cada família que vai assistir esse vídeo depois. Senhor, em nome de Jesus, dê sabedoria a cada família. Dê harmonia, equilíbrio para a convivência dentro do lar. Porque muitas famílias não têm esse costume. Porque o pai trabalha, a mãe trabalha, os filhos estudam e se veem muito pouco dentro das suas próprias casas. E nesta hora é uma hora diferente para o convívio familiar. Que haja paz, entendimento, comunhão nas famílias. Que compreendam as limitações de cada um nesta hora. Quero também interceder, Senhor, pela igreja. O Senhor é o Senhor da igreja. O Senhor é o Senhor dono da igreja. Por isso, Pai, toma a igreja em tuas mãos, Senhor. Abençoe cada membro, cada pessoa que tem nos visitado ao longo desses tempos, cada pessoa que está nesta hora nos vendo pelo Facebook, visita cada um, Senhor. Abençoe a cada um, Senhor, nesta hora, meu Pai. Em nome de Jesus, tira toda preocupação, Senhor, demasiada. Tira toda angústia, Senhor, toda tristeza, meu Pai. Que toda desconfiança seja transformada em confiança, Senhor. Que todo sentimento que não provém de Ti seja jogado por terra agora em nome de Jesus. Ah, Senhor amado, em nome de Jesus, eu quero interceder pelos governantes espalhados pela terra. Senhor amado, toma cada presidente, cada primeiro-ministro em tuas mãos. Toma, Senhor, aleluias, os prefeitos, governadores, deputados de cada nação, não só a nação brasileira, meu Pai. Sim, Deus. Não só a nação brasileira, mas nesta hora eu oro pelo planeta Terra, Senhor. Todas as nações. Porque, meu Pai, esta pandemia é mundial. Não é algo que acontece só na nossa nação, Senhor. E isso veio de outros países para cá, isso não nasceu aqui. Senhor amado, tenha misericórdia da China, Senhor, porque foi lá que iniciou esse problema. Tenha misericórdia das nações europeias. Tenha misericórdia, Senhor, do continente americano, meu Pai. Ah, Deus querido, mais uma vez. Só que agora, por um outro motivo, eu intercedo pelo continente africano, Senhor. Meu Deus, essa doença já chegou lá, meu Pai. Meu Deus, ah, Deus, tenha misericórdia do povo africano também, Senhor. Tenha misericórdia de todos os habitantes desta terra, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai. Em nome de Jesus. Ah, Senhor, dê sabedoria e graça a todas as pessoas envolvidas com essa situação, aos cientistas, aos
laboratórios farmacêuticos, Senhor, aos médicos, enfermeiros, aqueles que lidam com a segurança pública. Deus querido, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor tem poder para intervir, porque nesta hora tem uma igreja clamando, uma igreja orando, uma igreja buscando o Senhor. Nesta hora, meu Pai, tem um povo se humilhando diante de Ti. Nesta hora tem um povo que se sente dependente do Senhor. Nesta hora tem um povo clamando ao Deus vivo. Aleluia. Senhor amado, eu clamo pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus, Pai. Protege o Teu povo. Guarda o Teu povo, Senhor. Senhor amado, nos livra deste vírus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nós clamamos ao Senhor nesta hora, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, nesta hora, nós vamos concluir o culto.